Quem acha que o cérebro é fantástico? Não precisa ser só para apoiar a minha profissão, não. Vocês acham que o cérebro é fantástico? Eu acho o cérebro incrível. O nosso cérebro é capaz de fazer algumas coisas que a gente nem imagina. Eu sempre esqueço de perguntar para onde eu aponto, para lá, né? Você sabia que você tem em média 86 bilhões de neurônios? E se eu te falar que os neurônios não são as células mais abundantes do seu cérebro? Do contrário, são as menos abundantes. A gente acha que o cérebro só tem neurônios, mas existem outras células que são extremamente importantes para que tudo isso aconteça, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Mas se fossem só os neurônios, uau, que quantidade incrível! 86 bilhões de neurônios é a média destas células no cérebro de alguém adulto. A criança nasce com muito mais neurônios do que isso, sabia? Por volta dos 4 anos de idade, ela vem perdendo neurônios. Por volta dos 4 anos de idade, acontece uma poda significativa de neurônios no cérebro. Muitos morrem. E você fala assim, ai que horror! Quem aqui aprendeu na escola que a gente nasce com uma quantidade de neurônios e que a gente tem que fazer de tudo para não perder, porque neurônio perdido jamais recuperado? A gente não aprendeu isso na escola? Que a gente perde neurônio e não é possível o surgimento de novos neurônios no cérebro de adulto? Aprendemos ou não aprendemos? A gente já viu que essa história não é bem assim. A morte neuronal durante o nosso desenvolvimento é importantíssima. Porque o que a gente sabe hoje, gente, não vou dar uma aula de neurociência para vocês não dormirem, tá? Mas algumas informações são muito interessantes. A quantidade de neurônios que nós nascemos deixa as conexões entre esses neurônios muito limitada. Lógico, porque ainda não desenvolveu, mas também porque não tem espaço para o desenvolvimento. Gente, eu já começo a pensar em umas coisas aqui, assim, eu penso enquanto eu falo, sabe? Então, neurônios precisam morrer para que os que vão sobreviver tenham espaço para que possam expandir os seus prolongamentos. Porque lembra que o neurônio comunica com outro? É tanto que a gente chama de rede neuronal. Então, por exemplo, para eu fazer esse movimento com a mão, existe uma sequência, uma rede de neurônios muito específica para fazer isso. Se eu fizer isso é outra, se eu fizer assim já é outra. Existe uma rede específica para cada coisinha. Então é como se eu pudesse dizer assim, claro, estou usando de forma hipotética, o neurônio 1 que precisa conectar com o neurônio 3, que vai conectar com 586, com 1.038, para que eu possa fazer isso. Entendem isso? Esta conexão não é possível se neurônios não morrerem. Então a perda é necessária para o desenvolvimento cerebral. Posso já começar a aplicar umas coisas para a nossa vida assim, de outras áreas, tal? Posso, eu gosto disso. Gente, nós precisamos em muitos momentos da vida passar por perdas para que a gente possa se desenvolver. Para de encarar as suas perdas só como algo muito prejudicial. Algumas perdas, elas são necessárias para o nosso desenvolvimento, é assim ou não é? Como a maturidade chega? Com os desafios da vida. Como nós descobrimos que somos fortes? Quando somos desafiados com as dificuldades, não é assim? Enquanto tudo está bem, a gente acha que não daria conta de uma situação extrema. Mas nós descobrimos que somos capazes, inclusive, de sobreviver à morte de alguém que a gente ama. Somos ou não somos? Então, algumas perdas são necessárias para a nossa maturidade, para que elas cheguem na nossa vida. No nosso cérebro é exatamente isso. É impossível acontecer uma maturidade cerebral sem uma perda significativa de neurônios, para que as conexões entre aqueles que sobrevivem possam acontecer da forma mais eficiente possível. Ok? Entenderam isso? Comecem a olhar para as perdas de vocês de uma forma um pouquinho diferente, tá? Outra informação muito importante sobre o cérebro. Eu adoro colocar isso. É tanto que eu coloquei isso no meu primeiro livro, A Neurociência da Felicidade. Eu quero que você... ele está um pouquinho cortado. Eu acho que a tela é menor do que o slide. Então eu vou começar e vocês começam a ler do inglês. De acordo com uma pesquisa de uma universidade, aí já começa o texto, tá? Inglesa. Leiam comigo. Não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão.
A única coisa importante é que a primeira e última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Seu cérebro é fantástico ou não é? Não é incrível? Então comece a acreditar que o seu cérebro é incrível. Se desafiem. O nosso cérebro, ele é capaz de vencer alguns desafios. Mas você precisa acreditar nisso e eu vou te ensinar uma coisinha sobre motivação daqui a pouco, tá bom? Se eu esquecer, vocês me cobrem. Porque a gente também pensa motivação um pouquinho diferente, muitas vezes, do que as neurociências têm ensinado pra gente o que é motivação. Posso já explicar? Para depois eu não esquecer? Que eu sei que eu não coloquei aqui. O que a gente pensa de motivação? O que a gente aprendeu? Eu quero, eu vou lá, faço e aconteço, não é assim? É só querer que acontece? Será que é assim para o nosso cérebro? Se fosse assim, as meninas vão entender melhor agora o que eu vou falar. Final do ano vai acontecer o casamento daquela prima. E você quer chegar no casamento com uns 3 quilinhos a menos, que é só o que falta para perder, para caber naquele vestido lindo, maravilhoso, não é? Você tem uma grande motivação, não tem? O casamento é algo que você quer, não é? Por que muitas vezes você vai frustrada para o casamento da prima? Sem perder os 3 quilos. Mas você não tinha um motivo certo? Não tinha toda uma argumentação suficiente para sustentar a mudança, o emagrecimento? Por que você não conseguiu? Porque nós entendemos motivação diferente do que ela é. A motivação não é assim, eu quero e vai acontecer. Porque na verdade, para o nosso cérebro, motivação mesmo, aquela coisa assim inata, que eu não preciso fazer muito para querer e acontecer e fazer, é para poucas coisas. Sexo, ganhar dinheiro, dormir, comer, jogar videogame, ajudar aos outros. São mais ou menos essas 6, que são assim, para o nosso cérebro é muito fácil. A gente gosta de dormir, não gosta? Se alguém não gosta, precisa melhorar e eu vou falar um pouco disso. Então, o nosso cérebro, ele tem somente um repertório muito pequeno, que ativa o sistema de recompensa assim e nos lança para aquela atividade. Para o resto, emagrecer, exercício físico, sabe como que a gente faz? 1, 2, 3, levanta e vai fazer. Não existe um segredo. Porque se for assim, porque eu preciso, tem toda uma argumentação, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. É 1, 2, 3, levanta e vai fazer. Já decidiu? É bom? Por exemplo, exercício físico. Quem aqui tem dúvidas de que o exercício físico é uma coisa que a gente pode deixar de lado? A gente não pode, né? Tem que fazer exercício físico. E por que a gente promete que vai começar na segunda-feira e a gente não começa? Primeiro, quando a gente fala que vai começar depois, na segunda-feira, nós já estamos dizendo para o nosso cérebro que não é tão importante para fazer parte do presente. Pode ficar para o futuro. Entenderam isso? Se você deixa para depois, para a segunda-feira, significa que não é importante para você e pode ser deixado para depois. Porque se você, de repente, comer alguma coisa que você sabe que te faz muito mal e você vai ter um choque anafilático, você vai correndo tomar medicação. Ou vai para o hospital, não vai? Se corta o dedo, você não vai correndo colocar um band-aid? Porque você entende que é tão importante, tão urgente, que você age no momento. Aquilo que você deixa para depois não é tão importante para você. Faz sentido? Então pensem, o presente de vocês é resultado do passado. E como vocês pensam que será o futuro. E a vida é o que acontece hoje. Entendem? Vida é o que acontece hoje. E eu gostei que uma vez ainda na faculdade, li uma frase que dizia assim: vida é o que acontece enquanto planejamos o futuro.
De uma forma mesmo falando assim, puxa, as coisas estão acontecendo aqui e nós estamos esperando o futuro para trazer sentido. Quando os meus filhos forem maiores, quando eu comprar minha casa própria, quando eu terminar a graduação. Mas sendo que a vida está acontecendo hoje. Então olha para esse presente. Ele é resultado daquilo que vivemos no passado, mas também a forma que olharmos para o futuro precisa trazer sentido para esse presente. Reflitam sobre isso. Então vamos lá, quero trazer mais algumas coisas sobre o cérebro de vocês. Essa imagem ela é muito representativa para nós. Essa imagem de cima é muito óbvia para vocês, essa imagem ou não? Essa imagem para a gente ela foi muito significativa, é uma imagem real, é um corte de uma estrutura cerebral que você conhece. Com certeza você já ouviu falar de hipocampo, envolvido com memória, que sofre um grande prejuízo no Alzheimer. Sabe o que são esses pontinhos, essas ramificações em fluorescente, em verde fluorescente? E é isso que nos encantou? Surgimento de novos neurônios em cérebro de adulto. Desculpem, mas eu vou me sentir na liberdade de falar isso. A misericórdia de Deus renova a cada manhã, né? Algo que a gente não imaginava, hoje nós vemos que é possível. Surgimento de novos neurônios em cérebros de adultos. Até mesmo em algum cérebro que nós vemos assim, que estão sofrendo com mal de Alzheimer, tal, podem surgir novos neurônios dependendo da estratégia utilizada. Nós percebemos já surgimento de novos neurônios no hipocampo, cerebelo. O cerebelo faz parte do nosso tronco encefálico aqui, já perto da medula espinhal. E esta estrutura, por exemplo, o cerebelo, está envolvido com a nossa parte motora. E já é possível ver o surgimento de novos neurônios também em cerebelo. Ou seja, com a estratégia eficaz, você pode ter o surgimento de novos neurônios, algo que a gente não sabia que poderia acontecer. Outra coisa importante sobre o seu cérebro, é isso daqui que eu já falei para vocês. Otimismo só é positivo se for seguido de comportamento positivo. O pensamento por si só não muda uma situação. É o início da mudança, mas não é tudo. Vocês já viram algum atleta de alta performance que conseguem chegar lá sem treinar? Pouquíssimos. Que aí nós falamos que são seres que já nasceram com habilidades extraordinárias. Da mesma forma que existem aqueles que já nascem com debilidades, o que nós vemos hoje é que nascem também algumas pessoas com habilidades extraordinárias, ok? Mas que são a exceção. A maioria de nós é com suor mesmo, é com esforço, é todo dia tentando de novo. Então é para este desafio que eu quero levar vocês, mas a partir de algumas estratégias que estão ao nosso alcance. Sua experiência, como tem chegado para você? E como você tem olhado para o seu futuro? Porque o seu presente depende destas duas visões que você tem. Não é só para o nosso cérebro que as coisas acontecem assim, mas para nos constituirmos como seres humanos que vivem neste presente, nós somos formados pela nossa história e pela nossa esperança ou desesperança. O que eu penso do futuro, sobre o futuro, vai ter um impacto sobre quem eu sou hoje. É assim ou não é? Se eu achar que eu não tenho capacidade de passar no vestibular, eu nem vou estudar direito. É ou não é? Se eu acho que eu jamais vou ser escolhida para uma promoção lá no meu trabalho, nem vou me esforçar tanto. Não faz parte. Ou se um dia me disseram que eu não sou capaz, eu de fato posso viver hoje na mediocridade. Entendem isso? Então pensem, o presente de vocês é resultado do passado e como vocês pensam que será o futuro. E a vida é o que acontece hoje. Entendem? Vida é o que acontece hoje. E eu gostei que uma vez ainda na faculdade, li uma frase que dizia assim: vida é o que acontece enquanto planejamos o futuro. E de uma forma mesmo falando assim, puxa, as coisas estão acontecendo aqui e nós estamos esperando o futuro para trazer sentido. Quando os meus filhos forem maiores, quando eu comprar minha casa própria, quando eu terminar a graduação. Mas sendo que a vida está acontecendo hoje. Então olha para esse presente. Ele é resultado daquilo que vivemos no passado, mas também a forma que olharmos para o futuro precisa trazer sentido para esse presente. Reflitam sobre isso. Então vamos lá, quero trazer mais algumas coisas sobre o cérebro de vocês.
Essa imagem ela é muito representativa para nós. Essa imagem de cima é muito óbvia para vocês, essa imagem ou não? Essa imagem para a gente ela foi muito significativa, é uma imagem real, é um corte de uma estrutura cerebral que você conhece. Com certeza você já ouviu falar de hipocampo, envolvido com memória, que sofre um grande prejuízo no Alzheimer. Sabe o que são esses pontinhos, essas ramificações em fluorescente, em verde fluorescente? E é isso que nos encantou? Surgimento de novos neurônios em cérebro de adulto. Desculpem, mas eu vou me sentir na liberdade de falar isso. A misericórdia de Deus renova a cada manhã, né? Algo que a gente não imaginava, hoje nós vemos que é possível. Surgimento de novos neurônios em cérebros de adultos. Até mesmo em algum cérebro que nós vemos assim, que estão sofrendo com mal de Alzheimer, tal, podem surgir novos neurônios dependendo da estratégia utilizada. Nós percebemos já surgimento de novos neurônios no hipocampo, cerebelo. O cerebelo faz parte do nosso tronco encefálico aqui, já perto da medula espinhal. E esta estrutura, por exemplo, o cerebelo, está envolvido com a nossa parte motora. E já é possível ver o surgimento de novos neurônios também em cerebelo. Ou seja, com a estratégia eficaz, você pode ter o surgimento de novos neurônios, algo que a gente não sabia que poderia acontecer. Outra coisa importante sobre o seu cérebro, é isso daqui que eu já falei para vocês. Otimismo só é positivo se for seguido de comportamento positivo. O pensamento por si só não muda uma situação. É o início da mudança, mas não é tudo. Vocês já viram algum atleta de alta performance que conseguem chegar lá sem treinar? Pouquíssimos. Que aí nós falamos que são seres que já nasceram com habilidades extraordinárias. Da mesma forma que existem aqueles que já nascem com debilidades, o que nós vemos hoje é que nascem também algumas pessoas com habilidades extraordinárias, ok? Mas que são a exceção. A maioria de nós é com suor mesmo, é com esforço, é todo dia tentando de novo. Então é para este desafio que eu quero levar vocês, mas a partir de algumas estratégias que estão ao nosso alcance. E começa por aqui. Vocês sabiam que 90% das doenças que acometem pessoas idosas são evitáveis? Sabiam disso? Que nós não estamos fadados a viver a consequência de uma genética? Eu gosto muito de falar isso. E um livro que se chama Em Busca da Memória, muito interessante, do Eric Kandel, neurocientista que ganhou o Prêmio Nobel de 2000. E Eric Kandel diz que os nossos genes estão a serviço do meio. E há muito tempo a gente já sabe disso. Então, aquilo que você traz de genética, hoje, para a maioria das doenças, não são um determinismo. Nasceu com o gene da hipertensão, vai ser hipertenso, ok? Não é mais isso. O que nós vemos é que, dependendo da interferência que fizermos na nossa genética, nós temos uma condição física e emocional alterada, tanto positivamente quanto negativamente. E aí, o que você come vai ter uma influência em todos os seus hábitos. Eu gosto de mostrar essa imagem desta senhora simpática, porque eu lembro quando eu recebi essa imagem, eu lembro da legenda da imagem. A legenda dizia assim: não sei porque as pessoas dizem que fumar faz mal. Tenho 30 anos e me sinto ótima. Mas os nossos hábitos podem mudar quem somos. E aí eu quero trazer para vocês alguns desafios, ok? Entendam a forma que eu vou falar isso. Vou falar com muito respeito, tá bom? E com muita humildade, mas eu preciso falar para vocês. Vocês sabiam que a obesidade, até mesmo sobrepeso, não precisa ser uma obesidade mórbida, tá? Quando nós passamos do nosso peso ideal, sabiam que a gente pode começar a ter perdas cognitivas importantes? Sabiam que o sobrepeso pode atrapalhar a sua performance numa prova importante, seja para passar num concurso público? Sabiam disso? O seu peso tem uma influência sobre a sua performance cognitiva. E nós não sabíamos disso antes. O que a gente sempre escutou? Ai, tem gente que é gordinha mesmo porque a família inteira é.
A mãe é, a avó é, a bisavó era, é genético. Deixa eu te falar uma coisa. O que nós vemos hoje é que a obesidade, que é considerada uma doença crônica, grave, preocupante, só a população brasileira, mais ou menos 53% da população brasileira está em sobrepeso. Olha que informação que nos deixa tão preocupados. Entre as crianças, 20% das crianças estão em sobrepeso. Entre os adolescentes, aproximadamente 35% dos adolescentes estão em sobrepeso. Estamos vivendo numa população doente, porque a obesidade é considerada uma doença grave. E muitas vezes quando a pessoa está em sobrepeso, a gente fala assim, puxa vida, ela diz, nossa, a fulana está hipertensa, está com diabetes, como se fossem doenças que surgiram, não. Dependendo do caso, nós falamos que o diabetes, a hipertensão são sintomas da obesidade. Concorda, doutora Neidinha? Porque quando você controla o peso, que significa que você tomou medidas importantes para a sua saúde, nós vamos vendo essas doenças todas desaparecerem. E aí o que a gente vê é que existem mais de 250 genes que são silenciados ou disparados de acordo com o estilo de vida envolvidos com obesidade. Pode dar uma dica para você? Você não é feio, está faltando dormir. Vá dormir que você fica mais bonito. E o nosso cérebro quer achar beleza o tempo todo, gente, não se enganem não. Sabe por quê? Porque beleza para o nosso cérebro é sinônimo de saúde. E o nosso cérebro quer olhar para o que é saúde. Porque lembra que o nosso cérebro ele tem células que são chamadas neurônios espelho, que imitam o que o outro faz, quem o outro é. Então, ver alguma coisa que não é saudável, que é feia, o nosso cérebro não quer ficar olhando, não. Porque vai que eu fique igual. Quer arranjar namorado e não dorme. A gente faz o quê? Aí vai para uma entrevista de trabalho e na noite anterior está tão angustiado que não dorme direito. Talvez isso te atrapalhe lá na performance. Ó, pensa que vai atrapalhar na sua comunicação, no pensamento rápido, no controle do impulso e vai te deixar mais feio. Perdeu a vaga. Perdeu a vaga, não tem jeito. A pessoa nem sabe, mas ela não te quer. Entenderam isso? Estou acabando, gente. E eu gosto desses estudos, porque é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. É possível acreditar em Deus e ser cientista? Eu sempre respondo, como é possível ser cientista e não acreditar em Deus? Por quê? Porque nós encontramos muitos estudos hoje mostrando o quanto a religiosidade faz bem para o nosso cérebro. Diferente de espiritualidade, ok? Espiritualidade é só acreditar no cosmos, uma coisa mais vazia não, menos específica, né? Não é mais vazia, desculpa o termo. Menos direcionada. Quando você tem um corpo de crenças muito bem estruturada, isso ajuda o seu cérebro. E a gente percebe que essa associação, e olha que essa revista, ela é muito importante, faz parte do grupo das revistas da Nature. A Nature é a revista científica mais importante do mundo, tá? Na saúde. E a gente olha que os religiosos que participaram da pesquisa encontraram mais paz e sentido para a vida do que os não religiosos e apresentavam mais saúde física. Além disso, eu gosto muito desses estudos desenvolvidos pela doutora Zila Vandermeer, porque nós somos contemporâneas de Escola Paulista de Medicina, junto com os meus outros amigos. Razões para o não uso de drogas ilícitas entre jovens em situação de risco. E eu gosto dessa frase, desse artigo, que foi o desdobramento do mestrado dela, que fala que a maior diferença entre adolescentes usuários e não usuários de drogas psicotrópicas de classe socioeconômica baixa era a sua religiosidade de sua família. Observou-se que 81% dos não usuários praticavam a religião professada por vontade própria e admiração, e que apenas 13% dos usuários de drogas faziam o mesmo. É protetora para a nossa casa, ok? Além disso,
a gente percebe que esse outro estudo, o Dr. Abílio Rosa foi o meu professor de psicologia enquanto eu estava na Unesp, e esse trabalho foi desenvolvido por ele, foi publicado até quando eu ainda era aluna dele. Não olhe a data, porque vocês vão começar a descobrir quão velha eu sou. Esconde. Você pode até fazer um borrão nessa imagem, amigo. Enquanto ele dava aula para mim, ele era o presidente nacional da Sociedade Brasileira de Psicanálise. E é muito interessante que a conclusão que ele chega nesse estudo é que a religião desempenha papel fundamental na melhora e adaptação de indivíduos com transtornos psicopatológicos, além de aumentar a adequação da relação consigo mesmo e com o cotidiano. Ele estudou algumas personalidades muito difíceis, alguns comportamentos muito desafiadores, como, por exemplo, que a gente chama de psicopatas. E uma das únicas estratégias capazes de conter os impulsos de um psicopata é ele acreditar numa religião. Porque isso é capaz de contê-lo, ok? De pensar algo muito além dele, que pode controlar. E aí, eu acho que estou chegando de fato ao fim, e eu só trouxe um aspecto da oração, que mostra que a oração faz bem ao coração. Pessoas que oram sofrem menos de doenças do coração e de tensão muscular. Orar também reduz a ansiedade, a depressão, melhora a memória e aprimora o aprendizado. E eu trouxe um só dos estudos que falam sobre isso. Indivíduos com depressão têm o córtex mais fino, porém, indivíduos com predisposição para desenvolver depressão, mas com alto nível de espiritualidade e fé, apresentavam um córtex mais espesso, prevenindo a depressão. É interessante notar que a mesma região envolvida com a crença no poder divino diminui o foco em nós mesmos, permitindo que pensemos no bem-estar dos outros. Então, a região que está envolvida com o altruísmo, envolvendo o estriado ventral e outras estruturas, também está envolvido tanto na crença divina quanto no altruísmo. E nós podemos fortalecer a nossa empatia pelo outro a partir da crença no poder divino. E terminando então, eu te pergunto, qual decisão você vai tomar? Porque não adianta a gente ficar conversando e nós não tomarmos decisões. Eu quero que você, pelo menos decida, já comece a pensar em mudar alguns hábitos alimentares, aqueles que você sabe que são prejudiciais. Você sabe que tem coisa que você faz que é prejudicial, né? Não precisa nem ficar repetindo. Que vai diminuir a quantidade de comida que você come, não importa ser saudável apenas, porque tem gente que come como se não houvesse o amanhã, Neidinha. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: doutora, eu só tomo um caldinho para dormir. Mas é caldo de mocotó, o que a gente faz? Como assim? A gente tem que diminuir a nossa ingesta calórica se a gente quer ficar saudável e jovem por mais tempo, né? Eu gosto de falar assim, nós temos que morrer jovens o mais tarde possível. Temos que morrer jovens o mais tarde possível. Diminuir a nossa ingesta calórica nos faz viver mais tempo com saúde. Qual a decisão que você vai tomar quanto à sua alimentação? A gente tem que começar a colocar em prática o que a gente aprende. Eu quero ver minha filha crescer, gente. No que depender de mim, eu quero ver. Não é? Você já sabe aquilo que te faz mal. Por que você está deixando para amanhã? Que mudança que você pode fazer hoje? Posso falar de um desafio que a gente tem? A gente quer melhorar a nossa performance cognitiva, tornar o pensamento mais rápido, mas a gente não gosta de ler. Estou falando da gente porque essa é a realidade da população brasileira, ok? Não estou falando de vocês, estou falando da população brasileira. Não gosta de ler. Aí tudo que falam eu vou acreditando. Vocês não têm que acreditar no que eu estou falando. Tem que ser o gatilho para vocês procurarem essa informação nas suas fontes primárias. Vamos ler. Porque senão a gente é levado de um vento para o outro, para os modismos. Tanta gente fazendo jejum intermitente errado. Não é, Nedinha? Vai comer meio-dia, 4 horas da tarde já parou de comer para comer meio-dia de novo. Protocolo antifisiológico. Sabia que a refeição que você não pode pular é o desjejum?
Vocês aprenderam com a mãe de vocês, com a avó de vocês. Café da manhã como rei, almoço como príncipe e jantar como mendigo. É isso que a gente fala na ciência hoje. Principalmente se for um mendigo que não ganhou nenhuma moedinha durante o dia. Se você não precisar, vai diminuindo a sua ingesta calórica à noite. Sua comida vai diminuindo. Para a maioria de nós, o jantar não é necessário. Entende? Vamos comer menos. Gente, amanhã tem comida de novo, acreditem, não estamos em tempo de guerra. Para dormir segurando o pão para... Porque tem gente, pastor, que se promete: eu vou àquela recepção, àquela festinha, ou eu vou comer o doce ou eu vou comer o salgado. Você sabe o que acontece lá, né? Come o doce, o salgado e ainda leva um pedaço de bolo para casa. Porque depois que vai na geladeira ele fica mais gostoso. Tem gente rindo de nervoso porque faz isso. Você só deixa para amanhã, para segunda-feira, aquilo que você não encara como importante. Hoje você decide que vai voltar a cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua a saúde do seu cérebro, vai inserir alimentos que são bons, tirar aqueles que são ruins, vai dormir mais. Doutora, como a gente faz para dormir mais? É impossível dormir às 8 horas. Te desafio a começar a dormir pelo menos 15 minutos a mais por noite. A gente é capaz de dormir 15 minutos a mais ou não é? Claro que é, então comece dormindo 15 minutos a mais. Aquele sono que a gente faz no final de semana... Oi? E quem dorme muito, dorme cedo igual quem dorme pouco. Os dormidores longos, os dormidores curtos, aqueles que dormem 10 horas. Se não é uma questão genética, porque nós temos o grupo dos dormidores curtos e os dormidores longos, mas são exceções e é genético, nasceu assim. Quando eu falo nasceu assim, porque assim, não é que agora não tenho desculpa, não. O organismo dessas pessoas não sente falta, mas isso é exceção. Tem que ser, como a gente sabe disso, nasceu assim. Desde bebê não dorme bem, dorme pouquinho. Sempre dormiu muito, mas o dormir pouco não é em consequência de uma casa barulhenta ou falta de rotina. Nasceu doentinho, entendeu? Por isso que é mais difícil. Existem estudos agora olhando para quem dorme pouco e vive bem para tentar achar um traço genético, para a gente ter mais esclarecimento sobre isso. Mas dormir muito também pode diminuir a nossa expectativa de vida. Né? Um assunto bem interessante sobre isso. Então assim, vamos aumentar as nossas horas, que sejam por minutos, mas vamos cuidar da nossa saúde, anotar as nossas dificuldades no papel, tudo que nós temos que fazer, mas vamos cuidar, sabe por quê? A vida é curta para ser pequena. A vida é curta para ser pequena. Não basta estar vivo perambulando pela vida, né? Sem curtir porque está cansado, porque não tem saúde. A vida não pode ser um fardo, mas fonte de felicidade. Quero que você se desafie a tomar a decisão sobre o que você vai fazer com a sua vida, porque a alta performance começa com mudanças simples que estão à nossa disposição. Se fosse caro, talvez nós compraríamos o protocolo ou o pacote, mas o que você precisa começar a mudar hoje está à sua disposição gratuitamente e vai te fazer economizar dinheiro quando você come menos. Posso te fazer uma pergunta para você levar para casa? Como você tem visto as suas histórias? Toda a sua experiência, como tem chegado para você? E como você tem olhado para o seu futuro? Porque o seu presente depende destas duas visões que você tem. Não é só para o nosso cérebro que as coisas acontecem assim, mas para nos constituirmos como seres humanos que vivem neste presente, nós somos formados pela nossa história e pela nossa esperança ou desesperança. O que eu penso do futuro, sobre o futuro, vai ter um impacto sobre quem eu sou hoje. É assim ou não é? Se eu achar que eu não tenho capacidade de passar no vestibular, eu nem vou estudar direito. É ou não é? Se eu acho que eu jamais vou ser escolhida para uma promoção lá no meu trabalho, nem vou me esforçar tanto. Não faz parte. As irritadas, nem elas sabem o que elas querem. Acham que é colo, você coloca no colo, não é. Você quer dar comida, a criança não quer. Você acha que nós adultos somos diferentes disso? Não somos. Não somos. A gente consegue disfarçar um pouquinho mais, mas é só dormir direito que você vai melhorando o seu humor. Utilidade pública. Se a sua criança não tiver dormido direito, nós orientamos que, se possível, você troque a vacinação dela, que aconteceria na manhã seguinte. E melatonina?
Gente, melatonina a gente não vai comprando de balde e tomando, não. Ai, mas é fitoterápico, feito de planta, é hormônio. É hormônio, a gente não sai tomando melatonina. Melatonina é para casos muito específicos, ok? A maioria de nós precisa só fazer higiene do sono. Sabiam que quem tem dificuldades para dormir não deveria tomar banho quente na hora de dormir? Ainda bem que a gente está na Paraíba, né, gente? Na Paraíba, vocês estão muito bem atendidos pelo clima nesse aspecto. Mas o banho quente atrapalha o sono de quem tem problema para dormir. E a gente acha que é o contrário, né? Não, aumenta a adrenalina circulante. E a adrenalina deixa a gente mais desperto. Você fala assim, puxa, eu tomo banho quente e durmo igual criança. Você não tem distúrbio do sono, entendeu? Então é diferente. Entendeu? Nós temos percebido que o aumento de agressividade tem aumentado entre os adolescentes. E um dos motivos tem sido o quê? Privação de sono. Esses meninos não estão dormindo mais. O sono já muda na adolescência. Posso falar disso? Como é o sono dos adolescentes? O cérebro do adolescente está passando por uma grande transformação, certo? Para chegar na conformação do cérebro do adulto. E nessa modificação, uma coisa que muda é o sono do adolescente. A forma que o cérebro desperta. Quantas horas a gente deve dormir por noite? Recomendada para os adultos? 8 horas. E a gente não abre mão das 8 horas. Já foi um tempo que até mesmo os especialistas em sono acreditavam, ainda lá na década de 80, que se você passasse por 3 ciclos completos do sono, que é composto, né, da fase 1, fase 2, fase 3, do sono REM, não REM, toda aquela divisão que a gente tem, oram, sofre menos de doenças do coração e de tensão muscular. Orar também reduz a ansiedade, a depressão, melhora a memória e aprimora o aprendizado. E eu trouxe um só dos estudos que falam sobre isso. Indivíduos com depressão têm o córtex mais fino, porém, indivíduos com predisposição para desenvolver depressão, mas com alto nível de espiritualidade e fé, apresentavam um córtex mais espesso, prevenindo a depressão. É interessante notar que a mesma região envolvida com a crença no poder divino, diminui o foco em nós mesmos, permitindo que pensemos no bem-estar dos outros. Então, a região que está envolvida com o altruísmo, envolvendo o estriado ventral e outras estruturas, também está envolvido tanto na crença divina quanto no altruísmo. E nós podemos fortalecer a nossa empatia pelo outro a partir da crença no poder divino. E terminando então, eu te pergunto, qual decisão você vai tomar?